Olá, eu sou a Mafalda Camarate Campos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao podcast Awakening in Balance. Acredito que para nos sentirmos mais conectados, equilibrados, plenos e felizes, temos de nos conhecer primeiro e temos de respeitar a nossa essência, a nossa verdade interior. Acredito também que todos temos o poder da escolha e que temos o poder de mudar a cada dia a nossa realidade. Vem comigo nesta aventura. Aqui falaremos de desenvolvimento pessoal, autocuidado, hábitos de vida saudáveis, amor próprio, espiritualidade, de como te tornares a tua prioridade e teres mais tempo para ti e, acima de tudo, como te podes tornar mais presente na tua vida para que a vivas verdadeiramente. Vamos? Olá a todas, olá a todos. É com enorme alegria que hoje recebo aqui alguém que é para mim uma enorme inspiração. Ela dedica a sua vida à expansão da consciência e lidera pelo exemplo. Autoconhecimento, yoga, meditação e alimentação vegetal e natural são a base do seu trabalho e são também a sua forma de estar na vida. No meio de uma relação extremamente abusiva, da qual teve uma filha, teve a coragem de sair e seguir o seu caminho com inúmeros desafios, mas com o sério compromisso de se reencontrar consigo mesma e ter uma mãe presente 24 sobre 24 horas para a sua filha. Ao longo destes 6 anos esteve solteira, mas numa relação séria consigo mesma. Hoje tenho o enorme privilégio de ter aqui comigo a Maria Couto, mais conhecida por Mãe Guru. Maria, muito obrigada por teres aceito este convite. É uma enorme alegria ter-te aqui comigo. Seja muito bem-vinda. Que linda apresentação, Mafalda, muito grata, não só pela apresentação, mas também pelo convite, por podermos partilhar aqui algo que esperemos que inspire ou que ajude e que chegue ao coração de outras mulheres e de outras pessoas. É sempre esse o objetivo, não é? Podemos, através do nosso exemplo, das nossas partilhas, da nossa sabedoria que todos nós temos, não é? Poder, de facto, pelo exemplo, inspirar, ajudar quem quer que seja que nos esteja a ouvir. Olha, Maria, vamos começar pelo início. Eu sei que há uns anos atrás, antes de teres este teu projeto maravilhoso, tu passaste por uma fase difícil em que sentias um vazio interno muito grande e que tentaste preencher este vazio com o exterior, com festas, com noite, com tabaco, com drogas, com relacionamentos, enfim, uma vida cheia por fora, mas com um vazio gritante por dentro. Foi esse vazio que te levou aos 20 anos, bem novinha, a ir de mochila às costas, sozinha para o Brasil, ou seja, ias a fugir de algo, ias à procura de algo, o que é que encontraste lá que de repente tu eras para ir um mês e acabaste de ficar 2 anos? Então, Mafalda, é uma ótima questão porque realmente foi a viagem que mudou a minha vida, sabes? Como tu disseste, eu era muito novinha, né? Tinha 20 anos e eu realmente percebi uma diferença muito grande, que era, eu com 18 anos, efetivamente saí de casa dos meus pais e tornei-me independente muito cedo, porque comecei também assim a trabalhar aos 16 e depois mais tarde mais a sério, né, aos 18. E eu percebia, calma, as minhas amigas todas ainda pedem autorização para ir jantar fora ou para ir sair à noite. E eu já estava noutra realidade, não é? Em que morava sozinha e já não me tinha que pedir a ninguém. Pegava numa mochila e tomei mesmo a decisão de fazer essa viagem para o outro lado do mundo. E à minha volta é engraçado porque todos me viam como uma miúda super bem sucedida, sabes? Super independente, porque enquanto todo aquele núcleo, nicho daquela idade, não é? Com 20 anos ainda era muito dependente ali da asa do pai, emocionalmente, financeiramente, não é? A vários níveis. Ainda estudavam todos, não é? Optaram por esse caminho. Eu optei realmente e foi essa também a jornada que a minha alma, não é? Decidiu processar e trabalhar aqui neste caminho. Eu ganhei asas muito cedo e para os outros eu era realmente aquela, sabes, aquela força da natureza que era super independente e super bem sucedida. Porque aos olhos deles, né, eu já trabalhava, já tinha o meu dinheiro, já tinha o meu carro, comprava aquilo que eu queria, viajava por onde queria, tinha a agenda ultra cheia, né, estava sempre a trabalhar. Eu havia noites em que não dormia, porque eu estudava à noite, trabalhava de madrugada, trabalhava durante o dia e assim virava. E aquilo era viciante, sabes? Eram estímulos viciantes em que eu dava por mim em casa sozinha e tipo, calma, não dá.
vamos ligar, vamos fazer coisas, tipo, porque não sabia estar comigo. E o Brasil começa a vir, sabes, em pensamentos que vem mesmo assim, é aquela sensação, é a intuição, sabes, mesmo a chamar de uma força que lá está. E não ontem estava a escrever isso naquele post da celebração dos 6 anos de solteira. Essa chamada ao Brasil vem mesmo como algo completamente irracional, porque mesmo uma coisa é a geração da minha família, pais, dizerem que é muito perigoso e não quererem, não sei o quê. Outra coisa é a minha geração, ficar, tipo, naquela altura ainda não era muito normal viajar. Hoje em dia já é. Uhum. Mas mesmo a minha geração estava tipo, meu Deus, Maria, mas que viagem louca, e vais sozinha, de mochila às costas, e não conheces nada, ninguém. E efetivamente eu tive pessoas até que se queriam juntar comigo à viagem e eu disse, não, olha, isto vai ser mesmo para mim, eu sinto mesmo que é isto que eu tenho que fazer e trabalhei bem para isso. E sabes, eu ia para os trabalhos que já começavam a não nutrir daquela forma, mas eu ia tipo com um sorriso na cara às 8, 10, 12 horas, tipo super exausta e trabalhava de salto alto, né? Era tipo, eram outros mundos, né? Trabalhava já num desconforto, era onde que já começava a sentir aquele desconforto, que inicialmente não era prazeroso, mas estava assim bem entusiasmada porque estava com aquele foco, né? Estou a fazer isto, que é para fazer isto, que é isto que o meu coração sente, é este chamado. E realmente o Brasil transformou a minha vida, Paula, completamente. Aliás, esses O que é que meus. tu encontraste lá que não tinhas cá? Olha, encontrei-me a mim, assim, em primeiro lugar. Eu não me tinha encontrado, né? Eu não sabia quem eu era. Ia-me adaptando, né? Assim, a grupos. Sempre tive uma personalidade forte dentro dos mesmos, mas mesmo assim fui-me encontrar totalmente. Eu lembro-me, no outro dia estava exatamente com essa reflexão, que é, hoje em dia, a Mafalda, a natureza é a minha maior medicina. Uhum. Eu preciso realmente, e também foi o porquê de ter decidido, não é, vir da cidade grande para o campo, porque é aqui que eu me encontro, é cura diária. Mas na altura não era, tipo, a natureza é muito giro, mas entras um bocadinho, ou vai mesmo para a natureza, vai mesmo para uma floresta, vai mesmo para uma mata que é intenso. E eu lembro que as primeiras vezes que entrei dentro efetivamente de uma mata, eu bloqueava, entrava tipo em pânico, mas tipo, o que é isto, não é? Não estou no controle, pode aparecer qualquer coisa. E de facto tudo Uhum. aparecia para mim, não é? Porque era isso que eu tinha que passar. Então lá passei enormes desafios. Eu lembro-me que eu tive em vários estilos. Eu cheguei primeiro ao Rio, depois estive em Paraty, em Grandes Reis, São Paulo, e o meu último destino era Florianópolis, que era assim a ilha que mais me chamava, sabes? Mesmo sem eu nunca ter conhecido alguém que lá tivesse estado, não conhecia nada de lá, mas aquilo realmente, aquela ilha chamava-me. E efetivamente, mal aterrei naquela ilha, e imagina, aquilo tens dezenas de praias, e eu intuitivamente, não é? Eu reservei um hostel naquela praia, naquele dia. Até nem era para ir de avião, acabei de ir de avião, enfim, aquelas coisas. Cheguei ao aeroporto, em vez de apanhar um táxi, né, apanhei 3 autocarros para chegar ao destino final. E no segundo autocarro, não, no terceiro autocarro, na paragem, conheci o pai da Noá. Foi logo assim a primeira pessoa com quem eu falei. E foi assim sabes? E eu olhei dentro da alma dele, ele olhou na minha e foi ali um encontro de almas que não há explicação, sabes? Não conseguimos tirar mais o olhar um do outro e no segundo dia já morávamos juntos, ou seja, ele ia surfar naquela praia que era exatamente a praia onde eu tinha reservado o meu hostel, que é Uhum. literalmente também em cima da praia. Então eu senti-me sempre muito guiada, mas lá fui realmente lidar com muitas sombras, foram períodos inicialmente muito de conto de fadas dessa relação. Depois as coisas começaram a descambar. Conto de fadas. Começou inicialmente por um controlo mais emocional, da forma como falava, da forma como vestia. Não me deixou, quando eu tentei trabalhar na minha área, que na altura era terapeuta, colocou uma questão ou eu ou as terapias, então eu abandonei as terapias. Então começou assim dessa forma quase que muito subtil e depois passou para a forma física, mesmo de agressões físicas, de todo o tipo, que começaram a acontecer em casa, dentro das várias casas que íamos passando, e depois começaram a existir fora das mesmas, Em mesmo público. em público. Um, e depois lá passei diversos processos, Mafalda. Cheguei lá ao ponto de dormir na rua, de passar fome,
Então foram processos mesmo, é impossível agora traduzi-los, né? Porque foram 2 anos de coisas extremamente profundas e transformadoras, mas tudo processos que eu me orgulho muito hoje em dia, sabes? Eu durante muito tempo não conseguia ser grata a essa relação, porque até eu nunca quis ser mãe. E sempre disse, sabes? Sempre foi aquela menina que eu disse, eu nunca vou ser mãe. Era a única no grupinho de amigos, né? Todas sonhavam e brincavam com bonequinhas. E eu também não percebia porquê, agora sei porque é que eu não queria ser mãe. Mas eu sempre tive isso muito assente dentro de mim. E também tive relacionamentos anteriores em que sempre desde o início fui muito franca com eles. Já estás a falar há muito tempo, porque não me deixas falar. Porque estou a responder. Então eu sentia muito, desde o início, isso muito vincado, sabes? Até efetivamente ter conhecido o pai da Noah, e ela não foi um acontecimento inesperado, ela foi realmente algo desejado por ambos. Então foi assim um mudar completamente de perspectiva, não é? Porque de repente depois eu estava sozinha com uma filha que eu nunca tinha sequer pegado num bebê, sabes? Nunca tinha estado próxima de um bebê. Eu era a mais nova da minha família, parte da mãe e parte do pai. Então foi ir contra tudo o que tinha alguma vez imaginado para o meu futuro, sabes? Tu achas, Maria, que é quando nós saímos de facto da nossa zona de conforto e quando somos desafiados, não é, por estes desafios, que ganhamos consciência, ganhamos autoconhecimento, porque temos que perceber como é que vamos lidar em cada momento, não é? São coisas muito diferentes que começam a aparecer e que é essa saída da zona de conforto que nos permite depois dar estes saltos quânticos, não é? E evoluir, não é? São saltos quânticos, realmente. Sabes, depois toda a jornada com ela e mesmo o nomadismo, nós viajamos por muitos sítios e passamos por muitas casas diferentes e ambientes totalmente diferentes. E agora até é estranho, sabes, ter uma casa e estar tipo settled down, porque eu senti que realmente foram anos sempre com desafios enormes e a dar saltos quânticos que realmente eram necessários, tanto para a minha jornada como para a dela, não é? Nós escolhemos isto muito anteriormente. Mas agora que estamos mais, sabes, calmas... Também é bom de vez em quando enraizar. Porque é o nome Noah, Noah Zaya. Olha, o Noah surgiu no Brasil, quando eu ainda morava lá, e o Zaya surgiu em Portugal. Então, eu lá andava sempre à boleia, era o meu meio de transporte. E lá está também, né, sempre muito conectada com a intuição. Havia dias em que eu pedia boleia, havia dias em que eu não sentia, havia carros que paravam a perguntar se eu queria boleia, e eu, não, sabes? Havia às vezes em que eu pedia boleia e parava um carro para dar boleia, eu, não, sabes? E sempre correu tudo muito bem, e estamos a falar de uma realidade muito diferente da nossa, que não é o Brasil. Eu era uma mulher sozinha, isso é uma grande vulnerabilidade lá, mas sempre correu muito bem. Eu acho que sempre foi muito guiado também por esta intuição. Nós nunca estamos sozinhos e temos sempre que ouvir os sinais do nosso corpo. E eu na altura não percebia isso, era muito intuitivo, hoje percebo. E eu apanhei a boleia de um rapaz, entrei no carro e perguntei, começamos a falar, não sei o que mais, e eu, como te chamas? E ele, Noah. E aquilo deu assim, uau, sabes, que nome lindo. Entrou assim de uma forma muito especial. Passado 2 semanas, provavelmente eu percebi que estava grávida. Até o primeiro teste deu negativo, mas eu já sabia que estava. Percebi logo ali o momento em que ela foi, sabes, em que ela desceu. E mesmo o teste tendo dado negativo, eu já sabia. E naquele momento não tive dúvida. Eu pensei, vai ser Noah. Porque inicialmente também diziam que ia ser um menino, então vai ser Noah. Ele vai ser Noah. Depois descobrimos que era menina, então mudei para o Noah. E depois vim para Portugal e fui ao cinema, fomos ver um filme sobre o Egito e havia uma deusa, sim, era uma deusa, que o nome era Zaya. E mal eu ouvi o nome Zaya... Noah Zaya. Veio aquilo, sabes? Eu olhei para o pai da Noah e disse, ela vai se chamar Noah Zaya. E é muito bonito. Depois na altura não percebi, tipo, aquilo foi um processo muito intuitivo. Depois mais tarde é que percebi, ok, Noah vem de Noé, que foi o grande salvador. E Zaya é a deusa do amor. Então é alguém que salva através do amor. Que bonito! Que bonito! Grande missão, Noah, que tens aí. Olha, diz-me uma coisa, eu sei que esta relação foi muito abusiva, como tu estavas a dizer.
como é que tu sozinha, num país distante, não é? Sem ter, se calhar, outra rede, se calhar já tinhas amigos, mas não tinhas a família, não tinha... Como é que tu conseguiste sair dessa relação, ter a coragem de sair? Tu há bocado estavas a dizer que ele veio também, não, para Sim, sim, Portugal. sim, ele veio Ah, também. ele também veio, Sim, ok. e foi essa a sorte. Acho que estamos aqui realmente porque vimos para Portugal. Uhum. Ahm, Eu porque pensava que tinhas vindo só com a Noa, que ele tinha ficado lá. não, se calhar não tinha vindo com a Noá, se calhar Pois. não. Realmente as coisas começaram a descambar muito. Eu trabalhava na altura como recepcionista num hostel, depois despedi-me porque ainda estava. Eu cheguei a casar lá para fazer um processo de legalização, mas como o processo não estava a andar, depois eu tive que sair do trabalho porque estava a trabalhar de uma forma não legal ainda, porque não estava com esse processo ok. Então de repente ele não trabalhava. Eu fiquei sem o meu trabalho e ficamos numa situação muito delicada, não é? Sem qualquer dinheiro. Fomos expulsos da nossa casa que tínhamos alugado, onde já seria a casa onde a Noa iria nascer, com o quarto dela, com tudo. Foi exatamente no meu aniversário, com 20, eu fazia 21, exatamente, fazia 22, exato, ela nasceu com 22. Assim, depois da meia-noite, o senhorio bate assim à porta com uma pistola. Ele Ai, era que horror. policial. Têm tipo meia hora para sair, senão vamos ter problemas. Porque nos meus anos ele partiu ali para uma violência muito grande, extrema, física e verbal. Eu pedi ajuda verbalmente e ele ouviu esses berros. E como ele já tinha ouvido, já tinha avisado, ele disse: próxima vez estão fora. E nessa mesma noite, né, grávida, com mochilas e sacos e coisas que já estávamos a comprar coisas, né, para criar ali algo, fomos parar à rua, tivemos a dormir na rua, e realmente foram momentos muito desafiantes em que andamos a dormir em vários sítios sem condições, até que pronto, os meus pais queriam muito que eu viesse para Portugal. Já estavam até em contacto com os pais dele, que lhe diziam: se vocês querem o bem da vossa filha, levem-na sozinha para Portugal, afastem-na deste homem que era o filho, né, deles. Uhum. Né? O ponto que isto chegou. E eu ainda cega, não é? Ainda sempre com a esperança de não, quando ela nascer, este homem vai Tudo ser. vai mudar. Eu bati o pé mesmo dormindo na rua e a minha família nem sonhava realmente as dificuldades mesmo reais que estávamos a passar. Mas eu sempre a bater o pé, não, eu só vou com ele, eu só vou com ele, eu só vou com ele. Até que num dia acordei e eles ligaram: olha, então tens aqui as passagens, venham, os dois. E nós no dia seguinte regressamos a Portugal. E olha, foi muito desafiante também cá em Portugal. Houve questões que até nunca falei, um dia irei falar no momento certo, relacionadas com a minha Mãe, família. mas estávamos na casa dos meus avós e estávamos em Portugal antes de voltar. Não, depois, exatamente, depois fui outra vez para casa dos teus avós. Que foram novamente situações muito delicadas, Estavas já em em Portugal. Portugal, mãe, e depois foste para outro sítio e depois voltaste para Portugal. Foram muitos sítios. E foi apenas quando a Noá tinha 39 semanas, né, dentro da minha barriga, dentro do meu ventre, que houve uma última agressão, que foi quando eu a convidei a sair de casa porque já não estava mais sustentável. Mas convidei-a de uma forma até amigável, sabes? Eu estava sustentada, e foi um descalabro total. Tanto que os vizinhos, né? Nós tínhamos alugado um apartamento num prédio em Matosinhos, os vizinhos ouviram os meus berros e chamaram a polícia. E é engraçado que eu não tenho uma relação nada chegada com a minha mãe, daí eu não querer ser mãe, né? Com muitas questões, E já muito me contaste desafiantes. as polícias. E a minha mãe sentiu alguma coisa e os meus pais moravam num dos prédios ao lado. Está às 11 da noite, a minha mãe nunca me liga, muito menos à noite. E ela sentiu efetivamente alguma coisa e ligou-me naquele momento, no momento em que ele tinha acabado de sair e eu estava desfeita, né? A chorar por todo lado e pronto, fui parar às urgências do hospital e efetivamente ela podia já não estar aqui, não é? Tanto ela como eu. Mas a verdade é que ela nasceu com 40 semanas, exatamente passado uma semana. E pronto, passado exatamente uma semana, eu tive uma semana inteira sem ter qualquer contacto dele, nem sabia se ele já tinha voltado para o Brasil ou não. Mas nós temos realmente uma ligação de outras vidas, sabes, Mafalda? E tínhamos muito uma conexão telepática, sabíamos exatamente o que é que um estava a pensar, onde é que um estava,
e eu não soube nada durante uma semana, e no dia em que já estava com contrações, já estava ali a entrar em trabalho de parto, fui fazer uma grande caminhada, fui até mesmo até à Praia de Matosinhos, e de repente olho e ele estava lá. E depois estivemos a conversar, aquilo deu para o torto não no sentido físico, ali foi apenas verbal, percebemos que não tínhamos futuro na conversa, não podíamos dialogar mais, foi cada um para o seu canto, eu fui para casa, comecei mesmo a entrar em trabalho de parto, e quando ele bate à porta, né, porque ele sentiu que realmente era o momento, então ele esteve presente no parto. Mas depois teve ali um mês no pós-parto até a última, e foi mesmo a última, agressão, e já com ela no meio. E aí Pois. Mafalda foi assim uma leoa, sabes, que saiu de dentro de mim e foi mesmo. Nem te consigo colocar em palavras, sabes, o que eu me tornei naquele momento e o quanto aquilo foi mesmo de a tua filha nunca mais vai voltar a ver nenhuma cena destas, não é este o exemplo. E ali coloquei mesmo o cajado e expulsei-o e nunca mais o vi. E foi E ele depois respeitou e foi à vida dele e... Sim, ele sempre que tinha esses ataques, ele depois de lhe passar esse pico da violência extrema, ele batia nele próprio, sabes? Ele caía nele e ele dizia que se odiava e que era assim, sabes? Era uma montanha russa. E ele nesse dia nem sequer discutiu, ele saiu de casa incrédulo, talvez com o que ele tinha acabado de fazer, sabes? E é engraçado porque tinha sido quase como uma festinha comparado com aquilo que já tinha acontecido, mas foi o suficiente para realmente. Agora já tinhas ali, portanto já não era uma coisa que tu quisesses mesmo na tua vida, não é? E eu tinha sempre aqui. Ainda não disseste que eu era muito alto. Não há pergunta de que altura. Ela faz várias questões, não é? Às vezes. E eu no outro dia perguntou qual é a altura dele. E eu disse-lhe que ele é muito alto. Tu vais ser tão alta como ele. Se eu estou a altura. Tu és mais alta, mamãe. E eu procuro muito ter e todo este processo de gratidão, sabes? De não lhe passar nada, é honrar, porque houve um lugar, ela escolheu efetivamente a mãe e o pai, houve um progenitor, né? Pai é outra coisa, mas ela escolheu a progenitora e o progenitor, e são lugares que efetivamente têm que ser honrados, e eu estou nesse caminho, porque é necessário, porque é necessário. Não é fácil, mas é muito necessário. Sim. Por nós, não é? Por nós, para trazer esta leveza de facto ao nosso coração, o perdão. Não quer dizer que a pessoa volte a dar-se ou a estar, mas perdoar genuinamente e saber que cada pessoa de facto está a fazer o melhor que sabe e que pode naquele momento, com aquela informação que tem, se calhar não conseguia melhor. Perdoar-nos também a nós, sabes? Eu enquanto mulher, eu falo, enquanto ser humano, às vezes vêm-me assim memórias, não é, do passado e eu, uau, como é que eu me sujeitei a isto? Quer dizer, eu nem sequer consigo colocar em palavras, sabes, cenas de extrema violência que aconteceu. Então também tem sido um processo de me curar e perdoar-me, sabes? Perdoar porque também deixaste que acontecesse, não é? E como é que alguém permite, sabes, algo do género? E eu acho que esse é muitas vezes o problema com as pessoas que sofrem de violência doméstica ou qualquer tipo de violência. É aquilo que falávamos no início de sair da zona de conforto, não é? Porque a pessoa, aquilo é o que a pessoa conhece, é a realidade que a pessoa conhece e, portanto, se calhar a pessoa acha que aquilo é o normal. O sair Sim, vai e trazer sabes, mais... tu ficas mesmo viciada, Mafalda, num coquetel emocional tão grande, sabes, que aquilo despleta, que na altura não tens qualquer consciência, mas eu achava que já não sabia viver sem aquilo, sabes? Pois. Por muito terrível, e é algo que só quem passa por isso percebe. Eu antes de ter este relacionamento, eu tinha uma amiga, na altura era uma grande amiga, que estava a passar por uma situação, não foi tão grave, não é tão grave, tudo tem a sua... Mas era emocional, era físico, mas isto chegou mesmo a pontos muito extremos. Aquilo foi o início, talvez. E eu estava lá dela a acompanhar e eu ficava, uau, como é que ela não vê? Como é que eu não a consigo tirar deste buraco? Como é que ela se sujeita a isto? E depois eu sujeitei-me a algo muito pior, sabes? Muito mais intenso, muito mais doloroso, talvez. Se bem que a dor não é... Não podemos estar aqui a medir, mas pelo aquilo que eu assisti, sabes? Foi grave, foi muito grave. Então eu sinto que só a pessoa que passa efetivamente por isso é que tem essa percepção, porque quem está à volta vê tudo,
quer tirar a pessoa de lá de baixo do poço, mas tu estás tão lá em baixo, tu não consegues imaginar uma vida, sabes? Há vida sem ser dentro do Achas que aquilo é a realidade e pronto, aceitas, não é? E também é muito aquela questão da salvadora, né? Eu vou curar, eu vou sanar Sim. este homem. Há de haver qualquer coisa que faz com que isto vá mudar, não é? Ou é a filha, ou é. Eu tinha sempre a esperança que aquela fosse a última agressão, sabes? Seja verbal ou física. Não, porque Uhum. ele passava do ponto lá em cima para o ponto lá em baixo. Ele tratava-me como a deusa das deusas, em que até a minha mãe chegou a dizer isto, tipo, tu nunca vais encontrar um homem assim. Pois. Porque ela viu, tipo, a fazer massagem, a limpar a casa, a cozinhar, e ela vem de um regime em que o homem está sentado literalmente e ata-lhe os cordões de sapato e faz-lhe a barba. Pois. E cresceu nisso, né? Então ver um homem com essa... Ela dizia, nunca vais encontrar um homem assim. Olha, e aí houve um aproximamento da tua mãe? Ou seja, ela ligou-te quando sentiu de facto essa. Não, porque existiram coisas bastante delicadas Uhum. quando regressei a Portugal. Então não Ok. houve um aproximamento. Ou um subtil no nascimento da Noah, que eu pensei, ok, se calhar as coisas agora vão, não é melhorar, mas vão se transformar, vão se curar de alguma forma, mas depois muito rapidamente as coisas foram para outros lugares. Sim. Olha, entretanto foste arranjando alguns trabalhos em que não estavas assim muito feliz aí, pelo que eu li, e resolveste começar a dar as aulas de yoga, os workshops de alimentação vegana. Tu isso já fazias no Brasil ou não? Não, eu no Brasil, como não podia trabalhar com terapias, e lá comecei Estavas no hostel? a perceber, sim, mas depois também saí e antes de ir para o hostel eu percebia que realmente foi lá que eu comecei mesmo a perceber, ok, eu gosto mesmo de cozinhar e como cozinhava também para outra pessoa, né, eu percebia tipo, uau, cozinhas mesmo bem. Mas antes disso começar, no Brasil eu fazia bolachinhas artesanais com mensagens inspiradoras, fazia isso durante a noite e durante o dia ia vendendo assim nas ruas, ia com um cestinho, ia vendendo tudo que encontrava, lojas, nas praias, nos piqueniques, ia ter com as pessoas e cuidava. E vendia. Então começou lá e depois aqui foi. Quando ela nasceu, eu estava desamparada, né? Sem um cêntimo, literalmente, e com uma cria ao colo e sozinha. Então é incrível, fala como estamos sempre a ser guiados. Foi no aniversário da minha mãe, imagina, estávamos todos juntos com as minhas tias, não sei o que, fui eu que escolhi o restaurante. Depois do almoço, estávamos a passar em frente a uma loja que nem sequer tinha um placar, sabes? Precisa-se funcionário. E eu tipo disse: fiquem aí quando eu vou entrar nesta loja. Lá está, senti novamente. Entrei na loja, olhei para a dona, era a Manuela, nem sabia que era a dona, e disse: olha, eu estou à procura de trabalho, precisam? Ela olhou para mim e nós reconhecemos, sabes? Foi uma coisa muito linda. Ela foi, assim, uma pessoa muito especial na minha vida. Foi, assim, uma mãe noutra vida, sabes? Com certeza. Aliás, todas as pessoas que depois entravam na loja perguntavam: bem, sou filha? Porque realmente éramos muito parecidas fisicamente e pela energia, sabes? Havia ali uma conexão tão bonita e que eu estava a precisar também. Então comecei a trabalhar, passados uns dias lá, e estive lá 5 meses. Até que chegou o quinto mês e eu percebi, ok, o yoga salvou-me de não cair, sabes, em depressões, em outras coisas. Realmente agarrou-me à vida num período tão, sabes, tão difícil e aconteceram depois também coisas muito desafiantes pós isso, ainda pós isso. E nunca me fui abaixo. Claro que havia momentos sempre, mas, sabes, continuadamente eu conseguia agarrar-me e efetivamente foi graças ao yoga. Então eu senti, caramba, eu não quero que outras pessoas estejam a criar a minha filha, quero ser eu, e eu quero passar isto a outras pessoas. Então na altura já me pediam muito aulas de yoga, porque eu já publicava muito sobre yoga, e eu dizia, não, vou tirar uma formação e a partir daí vamos ver. E aí foi aí quando eu fui sozinha para o Algarve, tivemos lá um mês, e foi aí que eu decidi, não, custe o que custar, sabes? A partir de hoje eu vou trabalhar com aquilo que eu amo e vou passar isto ao maior número de pessoas que eu consiga. E isso é engraçado porque esse teu contínuo respeitar a tua intuição e o ouvires a tua intuição e depois perceberes que a tua intuição te leva no caminho certo, não é? Faz-te com que depois confies muito, não é? Sem dúvida. É mesmo um músculo em que tu ouves, não é? E ele sente-se nutrido, dá força, então nem há como desconfiar. Essa mulher foi um pilar incrível, Mafalda. Eu fui trabalhar, imagina, para a loja, era a loja mais. É a melhor loja de lingerie do país, tipo, sabes, de Chanel.
Então era um pouco afluência, mas quando era, pronto, era. Então aquilo dava-nos espaço realmente para estarmos as duas. Eu fui parar exatamente ao sítio certo. Ao sítio certo. Eu passava horas a meditar lá em cima, a fazer pranayamas, ela depois dizia que me via pela câmara a fazer, sabes, os meus exercícios, e aquilo foi uma cura, sabes, tão bonita, tão grande. Depois ela era vegana, foi a primeira pessoa vegana que eu conheci, e foi aí que eu tomei a decisão de, ok... E tu já eras ou não? Ou Não, tomaste aí a decisão eu de era ser? vegetariana, o veganismo nem sequer estava, sabes, na ideia, porque a Noá também amamentava e eu nem sequer pensava isso para mim, e depois aquilo começou a vir e eu, ok, não faz mais sentido estar a consumir derivados. Então ela foi mesmo assim sabes, um papel muito essencial, e mesmo tudo, eu ia a pé até ao trabalho, na altura que já tinha vendido o meu carro, ainda não tinha comprado outro, e aquela caminhada, Mafalda, eu ia pelo Parque da Cidade, que era só assim a minha parte preferida do Porto, eu tinha passado lá muitas coisas. E eu parava, sabes? Ia sempre um bocadinho mais cedo, respirava, fazia uma meditação, fazia uma mini prática. Então aquilo foi exatamente aquilo que eu precisava. Eu não estava só a trabalhar numa loja de lingerie, sabes? High level. Aquilo foi Sim. exatamente aquilo que eu precisava naquele período de tempo. E depois começaste a dar aulas de yoga e tinhas a Noá sempre ao teu lado. Sim. E os clientes lidavam bem com isso, não se preocupavam dela estar lá, tu própria conseguias estar focada e concentrada. Olha, eu só agora estou a saber, Mafalda, o que é trabalhar sem a minha filha. Porque eu comecei a trabalhar, né, nestas áreas, no yoga, depois voltei também às massagens, nos workshops, eu sempre o fiz com ela. Aliás, a primeira aula de yoga que eu dei foi com a Noá. É extremamente desafiante, não é? Porque ela começou, a primeira aula de yoga que demos, ela tinha 1 ano e uns dias, ela estava literalmente a dar os primeiros passos. Então aconteceu de tudo nas aulas de yoga que possas imaginar, desde os tantros, né? Desde mudar fraldas infinitas e continuadamente, dar de mamar em postura, depois quando ela começou a andar e correr ela fugia, depois os alunos cá, tipo, sabes? Estava em todo lado, né? Estava em todo lado. Mas é muito bonito ver também, Mafalda, que também houve pessoas que vieram e não se identificaram, né? Obviamente, e foram. Mas as pessoas que ficavam eram pessoas que estavam abertas a isso. E Claro. um dos primeiros alunos que era o Edgar, que ia lá onde eu morava, e eu aluguei depois um quarto em casa de uma amiga. Depois mais tarde aluguei do sótão, mas o irmão dela tinha viajado e eu aluguei lá o quarto e morei lá com a Noá. E foi nesse quarto que eu comecei a dar as aulas de yoga. Eu tipo, transformava o quarto numa escola, uma vez por semana. E a Noá tipo, puxava os alunos, né, as calças dos alunos quando estavam em posturas de equilíbrio. Depois na parte da meditação e yoga ia-lhes a bater às vezes com a almofadinha. Então era muito desafiante enquanto mãe, de querer, sabes, ter o controle, enquanto profissional, de querer que as coisas fossem... Eu tive que me abrir desde muito cedo sabes, ao completo desconhecido, a entregar as coisas como elas, sabes, são, não como eu gostaria que fossem. Então não era um processo nada fácil. Eu estava-lhes a dar aula e eu estava a aprender mais, se calhar. Sabes? Já é assim naturalmente, mas então assim com este desafio. Então depois nada é igual, porque cada fase trazia desafios diferentes. Uns se calhar iam, mas começavam outros. Então foi realmente um período sempre muito desafiante, muito transformador, mas muito desafiante, muito enriquecedor também, porque vieram sempre pessoas muito alinhadas também com estas energias, e é muito enriquecedor agora, é muito gratificante, porque ela agora está com 6 anos, né? E já não estamos com aulas de yoga regulares, mas quando há, assim, retiros ou algo, e ela está nesse mood, ela gosta efetivamente de participar, sabes? E ajustar as pessoas, e já respeita muito bem os momentos de silêncio, às vezes até faz mantras, e quem não percebe nada, quem não acompanhou nada, fica tipo, como assim uma criança de 5 anos em silêncio a fazer mantras e a ajustar aulas de yoga? Eu explico, houve toda uma história por detrás, não é? Há todo um processo por detrás, não é assim que as coisas acontecem, não é um bebê milagre nesse sentido, sabes? Olha, entretanto depois foram para a Índia, e eu sei que houve ali também momentos de grandes privações e de enormes desafios, em que tinhas que acordar antes do sol nascer, em que tinhas que tomar banho de água fria, em que por vezes dormiam no chão, não é? Tu sentes que tudo isso, todas essas... O quê? Temos 1 mês a dormir no chão, no ashram da Ana, e a acordar às 4 da manhã todos os dias. Sim.
E isso é muito difícil, não é? Ainda por cima com uma criança. Tu sentes que todas essas dificuldades, todas essas experiências te transformaram profundamente e que começaste, de facto, com estas experiências todas ao longo destes anos, a dar prioridade ao que realmente é importante, não é? Porque nós muitas vezes damos prioridade a coisas que não são importantes porque temos uma vida fácil, graças a Deus, não é? Muito engraçado, Mafalda. Nós agora temos o nosso primeiro colchão e até um ótimo colchão que temos desde há 1 ano e meio, 2. E preferem dormir no chão. Não, mas às vezes eu faço mesmo esse exercício de dormir no chão e acho que toda a gente devia fazer, porque dormir no chão traz-nos a humildade muito, sabes? E hoje em dia, pronto, cada vez mais os retiros estão em voga e até há retiros em sítios, sabes, que são melhores até do que as casas onde as pessoas moram e tudo bem, mas eu acho muito importante de vez em quando irmos para lugares assim, sabes? No chão. Até pode ser na mesma casa, mas dormir no chão, porque enraiza-nos, sabes? Mostra-nos. Nós estamos a deitar a cara onde nós colocamos os nossos pés. E isto traz assim um grande simbolismo. Eu na altura não percebia. E atenção que no ashram há camas. Mas deram-nos um quarto em que a cama não tinha condições para dormirmos lá. Porque além do quarto ter muitas baratas, as baratas estavam por cima de nós, e ela estava a falar com a nossa sobre isto, que ela já está a perder memórias e estava-lhe a relembrar. Mas a cama estava assim mesmo em péssimas condições, então eu preferi, eu nem sabia que ia dormir no chão mesmo, eu preferi, ainda bem que eu levei um tapetinho de yoga, não é, o meu pessoal, e era nesse tapetinho de yoga que dormíamos as duas literalmente no chão. E essa de todo foi uma parte desafiante, talvez nos primeiros dias, mas depois até que começou a ser um conforto. O que não era conforto era a parte das baratas, e foi um desafio durante os primeiros 15 dias. Depois quase que não comecei a habituar à presença delas. Mas realmente são pequenas coisas que trazem um grande simbolismo à nossa vida, sabes? De não nos colocarmos num lugar às vezes que não é tão nosso e de nos relembrarmos que vimos todos deste mesmo sítio que é o chão, que vamos todos voltar a este mesmo sítio que é o chão e traz realmente um grande simbolismo de colocarmos, sabes, a face na mesma linha em que colocamos os nossos pés, em que nós pisamos. Então a Índia foi um processo muito transformador também. Eu não sabia, não fazia a menor ideia para que é que eu ia, mas senti novamente, lá está esse chamado. Para onde eu sentia até que era para o ashram de Swami Dayananda do norte da Índia, não fomos aceitos, porque eu era mãe solteira, então comecei logo a sentir, sabes, assim, alguns pesos também da Índia, mas fomos encaminhadas, lá está, novamente para o sítio onde deveríamos estar, e foi um processo em que... Pois, tem muitas melgas, amor. Muito, tão bonito, Mafalda, que se eu te contar assim certos pormenores, não há dúvida que estávamos sempre a ser guiadas. Para tu teres ideia, eu escolhi ficar um mês no ashram da Ama e depois um mês em Auroville. E aquilo que mais me fazia confusão, ou que me trazia mais medos, né? Tenho os pés na terra, obviamente, de arriscar, eram as viagens de táxi. Claro, muitas vezes de 3, 4 horas, sabes? Muitas vezes durante a noite, isso aí assustava-me. E para tu perceberes, vou contar só esta, porque realmente nós estamos sempre a ser guiados. E eu reservei um táxi com o Ashram da Ama, para ser mais seguro, para ir para o aeroporto, que ainda ficava para umas 4 horas, para depois ir para a Auroville. Isto era, eu tinha que acordar nesse dia, tipo às 2h30, 3, ou seja, ia de noite. Pai, eu saí com mal quando estava lá o senhor e, sabes, com uma presença forte. E eu comecei, não, eu não vou consigo, não é o meu táxi. Ele, sim, depois ele muito, não, vem comigo, este é o meu táxi, sabes, a indiana tal, não. E eu tipo, não, fiquei em parte, não sei, sabes, que com aquele receio, super com receio, oh meu Deus, o que é que será que vai acontecer? Não posso entrar neste taxista. Depois estava a ligar para a central, para saber qual era a matrícula, para ter a certeza que era o mesmo número, eles não atendiam, até que atenderam, eles disseram a matrícula, eu, é mesmo neste táxi que eu entrar, eu... Ok, Maria, confia, vai correr tudo bem. Então, fui buscar a Nauá, coloquei as malas, me fala, passado tipo 2 km, ele para o carro, tipo no meio da estrada. Ui, que horror. E eu tipo, oh Deus, eu sabia que não ia ter nada neste carro. Assim, e ele não diz nada, né? Ele sai do carro,
e eu começo a ver tipo um vulto, não é? Uma outra pessoa a vir, estava de noite, não dá para ver nada. Eu, ai meu Deus, o que é que será que vai acontecer? Cheio de medo, né? Obviamente. Então era uma mulher com uma mala. Eu fiquei mais sossegada quando vi uma mulher. Claro. E ela entra e então vai para o lugar da frente. E ele sem dizer nada, nunca. E ela começa a falar em inglês, depois percebemos que podemos falar em português porque ela é brasileira, imagina. Ah, E era uma cliente também. era um cliente que eles fizeram sharing taxi, não avisaram ninguém, não é? E pá, eu fiquei super descansada porque ela ia exatamente para o mesmo destino, ela ia para o aeroporto como eu, e eu, estas próximas 3 horas, 4 horas, sabes? Vão ser muito mais tranquilas. Vão se sentir muito mais tranquilas no meio daquela loucura que é o trânsito, é que ficamos de coração nas mãos. E depois estamos a falar, já quase no final da viagem, mas vais para onde? Vou para Auroville. Então, fomos a viagem todas juntas, depois o outro táxi até que ela já na chegada depois à cidade mais próxima de Auroville, também são mais umas 3, 4 horas de táxi, o táxi que ela tinha reservado não o encontrou, no meio daquela confusão, o motorista, e depois também veio connosco, Mafalda, no tempo todo. Então, nós estamos realmente sempre a ser guiados. É impressionante, sabes? É impressionante. É impressionante as Sim. mensagens e as coisas que o universo nos traz nesse sentido. Olha, como é que no meio de tanta incerteza, tanto caos, não é? Há alguns momentos de caos e insegurança, como é que tu conseguiste manter sempre um pilar firme, seguro e amoroso para a tua filha? Onde é que tu te agarravas? Era no yoga, nas respirações, em algumas pessoas que fossem surgindo? Olha, pessoas não. Sempre foram muito vocês as duas só? Sempre fomos muito só nós as duas. Mesmo que assim temporariamente às vezes aparecia alguém num momento ou outro, nem que fosse tipo umas horas, sabes? Mas naquele momento dizia algo que fazia sentido e entrava ali como uma verdade muito forte. Mas o yoga, sem dúvida, porque depois no yoga temos várias coisas, não é? O yoga nidra, a meditação, os pranayamas. Então, e também daí essa vontade enorme de me tornar professora, sabes? E de passar isto a um grande número de pessoas, porque eu realmente percebi, quando eu estava mesmo lá ao fundo, sabes? E havia dias em que eu estava mesmo lá ao fundo, eu parava, eu ia para a minha prática pessoal e, sabes, ter este compromisso com o sadhana, que é esta nossa prática diária, este encontro connosco mesmos, aquilo dava-me forças eu nem sabia que tinha. Então, realmente, o yoga traz-nos este contacto com o mais subtil e com o mais poderoso também que existe dentro de nós, com o mais sagrado, né? Com o mais divino. Então, sem dúvida alguma, o yoga e a natureza, sabes? São assim. E sempre que, lá está, como não tenho esse colo na família ou na mãe, não é? Como tanto às vezes gostaria de ter tido, ou de ter, mesmo hoje em dia, não é? Porque sou muito uma pessoa que dá colo e às vezes também sinto, calma, tipo, eu preciso Claro. de colo. Então vou muito para a natureza, sabes? E penso mesmo à grande mãe, esse colo. E realmente sinto-me muito, muito acolhida na natureza. É assim mesmo assim a maior medicina. Em qualquer estágio assim emocional mais desequilibrado, ok, vai para a natureza e ela sabe mesmo o que fazer contigo. É um processo muito bonito. Lá em Euroville também foi fácil estar com a Noa ou não? Porque eu, por exemplo, eu tive um mês em Bali com os meus filhos todos e Ok. fui uma vez ao Yoga Bar porque queria fazer lá a minha aula de yoga e a minha meditação Uhum. e fui com os miúdos todos e tive que sair 10 minutos depois porque era havaianas pelo ar, esquece. Tu, claro, estavas muito habituada desde sempre a estar sempre com ela e, portanto, a acolher em todas as em todas as situações da tua vida, não é? Tu, quando foste para a Índia, qual era o teu propósito? Não tinha nenhum, mas tinha assim um. Imagina, o meu propósito era só estar. Eu sentia esse Estar. chamado e era só estar. Quando eu estava no início, inicialmente com a ideia de ir para o ashram de Swami Dayananda no norte da Índia, quando eu percebi que eu ia para a Bahama, e eu nem sequer conhecia a Ama, nem sequer conhecia o trabalho dela, não estava nada relacionada. E depois é engraçado que no dia em que eu cheguei ao ashram da Ama, ela também chegou. Ela esteve lá o tempo todo e recebemos mesmo um abraço dela e a benção dela, foi muito bonito. Mas não estava nada relacionada. Quando efetivamente cheguei lá e percebi o trabalho dela, percebi, ok, eu quero fazer aulas de yoga aqui, quero fazer curso de meditação com a Ama, quero não sei o quê. E percebi que não podia fazer absolutamente nada, sabes? Estando sozinha com uma criança, tipo, sabe, frustração inicial, top mesmo. Depois queria ir aos rituais todos, daí começavam às 4 da manhã, eu acordava às 4 da manhã para ir para os rituais, mas a verdade é que eu conseguia estar lá 5 minutos, né? Depois saía e ia fazer outras coisas que não há.
Então era sempre esse tipo, Maria, entrega, sabes? Relaxa, tipo, só está. E no Ashram Dhamma foi muito desafiante em algumas questões, por estar sozinha com ela, né? E tive lá situações algumas desafiantes e estava assim super revoltada um dia, tipo, que pessoas são estas, sabes? Que mundo louco é este? Tipo, não quero mais estar aqui, não faz sentido nenhum estar aqui. E de repente veio assim um Brahmachari ter comigo que eu nunca o tinha visto, nunca tínhamos falado. E ele estava altamente ligado, né? E ele veio ter comigo, estava na fila para ir buscar o meu almoço na cantina e ele lá, aquilo que tu estás a fugir daqui vai se encontrar lá fora com muito mais intensidade. Por isso fica, nós queremos que tu fiques aqui. Eu achei aquilo muito creepy na altura. Mas como assim? Eu nem sequer tinha partilhado com alguém, sabes lá, que estava a pensar sair do ashram. Uhum. E ele acho que eu fixo aqui. Então foi assim, eu acho que na altura nem nunca contei nas redes, foi assim muito. Uau, sabes o que é que está aqui a acontecer? E depois fiquei lá mais uns tempos e comecei a perceber algumas mensagens que efetivamente estavam a vir. E ele disse: o teu papel aqui é só estar. Tu não vens aqui, sabes? E eu fiquei tipo, como assim? Eu nunca falei com ninguém, sabes? Nunca falei com ele. E ele não, é só estar, sabes? É só estar. E É porque nós temos muito aquela coisa do estar a fazer, não é? Do foi fazer, do fazer, do Vais, fazer. vais para lá com que objetivo? Vais para lá fazer que curso? Vais para lá Uhum. para o quê? Não, eu fui lá só estar, né? E aprender e mesmo eu que estava habituada sempre a cozinhar, sabes? Eu passava os meus dias a cozinhar para Noá, em total devoção, sabe? A preparar o pequeno almoço, a preparar o almoço, a preparar o jantar, o lanchinho, era sempre a cozinhar todo o dia para ela. E de repente eu não tinha, porque é o dia todo, né? Que tu passas a cozinhar uma Sim. pessoa e depois a lavar, né? É uma logística inteira. Eu de repente não tinha isso também, Mafalda, porque as refeições já estavam prontas, era só chegar e usufruir. Então realmente era um convite só a estar. E isso é uma imersão muito grande, não é? E foi uma bênção. Eu espero mesmo, agora houve a pandemia, mas espero mesmo de voltar lá e trazer essa tradição também muito para Noá, que foi muito importante para Noá também, esta viagem lá. Mas queria anualmente voltar lá. E depois foi muito interessante que, olha, novamente fomos guiadas numa conversa de almoço. Perguntaram lá a outras pessoas: vais para que hotel, para que hostel, para comunidade em Oroville? E eu disse: não sei, tipo, está em aberto para onde eu sentir fluir. E as pessoas, tipo, não, nesta altura está tudo cheio, tens que reservar com não sei quanto tempo de antecedência. E eu, tipo, oh meu Deus, e agora? Calma, tudo certo, vamos ser guiadas para o sítio correto. E eu tinha um budget muito limitado, Mafalda. Eu ganhava na altura, imagina, 5 euros, eu gastava 5 euros. Eu nunca conseguia poupar 5 euros. E eu só consegui ir à Índia com a materialização de um sonho que foi o e-book. Eu senti, ok, é para escrever o e-book, eu escrevi o e-book, confiei totalmente e consegui o dinheiro para estar na Índia quando há, e as viagens e tudo. Foi assim outra também de canalização e materialização. E eu percebi que só havia, imagina, um quarto no sítio mais caro de Auroville, que tipo, eu não tinha condição para estar lá, sabes? E era o único, imagina, que estava disponível naquela altura. E eu, vou mandar um e-mail para lá, pelo simples não, sabes? Tipo, olha, vou dizer, estou aqui. E eu disse-lhes, olha, o meu budget é este, sabem? Há alguma coisa dentro deste budget, que era tipo mínimo, né? Mas era o que eu tinha, eu acreditava que era possível. E eles disseram, olha, nós vamos preparar aqui uma coisa para ti. Então, uma fada, eles prepararam nesse sítio, era atrás do escritório deles. Imagina, não estava em pleno desfralde, com 2 anos, já estava sem fralda, e eu não tinha casa de banho dentro do anexo, que nós dormíamos tipo em 2 fardos de palha, assim amarrados, estás a ver, num sítio sem janelas, assim com umas vedações em cima, assim uma coisa muito louca. Mas era em cima da praia, e era assim um sítio mais child friendly, porque tinha um parque, tinha um trampolim. Então eu percebi exatamente, uma fala muito linda, toda a vida e o universo, porque guiou-nos exatamente para o sítio onde nós tínhamos que ir, porque a Noá também teve um mês em que ela tinha que estar ali mais ou menos comportadinha, não é? Eu lembro que uma vez estava na fila e ela despiu-se completamente a subir com uma árvore e as pessoas tipo em choque, não é? Ela queria gritar e saltar, não é? Queria ser criança e tem Claro. esse tipo dela. E tínhamos que ir para uma praia mais longe para ela poder, assim, extravasar, e efetivamente a vida levou-nos para o sítio onde ela podia estar, sabes, mais à vontade. Nós estávamos literalmente em cima da praia, era em cima da praia esse hotel, uma pizzaria italiana, uma super, sabes, família que lá morava, depois ficamos super amigos, ainda hoje eles nos mandam mensagem, para eles era tipo,
como é que uma mulher está a viajar sozinha com uma criança? Acho que a realidade é esta. Chocou ali muito, mas como passamos lá também muito tempo, passamos lá um mês e tal, deu para criar relações e foi muito Claro. bonito. Mas fomos esperar exatamente ao sítio, sabes? Perfeito. Ela passava, tipo, até dormir. Tínhamos o parque literalmente, tipo, à porta do nosso anexozinho. Claro que teve os seus desafios, né? Desafio estar com uma criança sem fralda, com 2 anos, com a casa de banho mais próxima a 5 minutos, e é uma casa de banho muito pequena, né? Mas fomos parar realmente exatamente ao sítio onde tínhamos que ir. E tem sido sempre assim a vida, sabes? Levar-nos sempre aos sítios e às pessoas em que temos que estar a cada momento. Que bonito, e confiar. Olha, tu e a Noa eram perfeitas nómadas, disseste há pouco que agora sentiste essa necessidade de enraizar. Sentiste essa necessidade por ti ou muito também por ela para começar a ganhar raízes, não é? Para ter uma estrutura? Sim, inicialmente por mim, depois percebi que era ela que me estava a fazer enraizar. Mas inicialmente por mim, que eu quando voltei ainda estava muito cansada. E quando estava no avião a vir né, de lá para cá, agora eu não há que vai limpar sozinha, amor. Que estava a vir de lá para cá, tive muita intoxicação alimentar, passei mesmo muito, muito, muito mal, ao ponto de cair desanimada assim no chão, ter que ser socorrida, estar a soro com ela, né? Assim, Que muito horror. sufocante. E cheguei muito cansada e estava literalmente sem um cêntimo quando cheguei a... Não estava tipo com 2 euros, imagina, de saldo quando cheguei a Portugal. E nem sequer sabia onde é que ia dormir, tipo, não tinha onde dormir na primeira noite. Mas depois pronto, a vida lá está, lá guiou, liguei, voltei a alugar um sítio, lá consegui, depois vendi as rodraxas que tinha lá arranjado ainda, tudo fluiu. Mas efetivamente eu senti esse cansaço, sabes, de uau, eu adoro viajar, quero muito continuar a dar isto no ar, mas eu sinto que preciso de uma base aonde retornar. E também senti que era o momento de eu começar a criar outra estrutura financeira, porque eu tinha-me aberto a este tipo de vida, não é? Sem estrutura financeira, porque o meu foco era estar 100% com a Noah, não é? Eu ia trabalhando, obviamente, para garantir a nossa sustentabilidade, mas era sempre nos mínimos, Mafalda. E a partir daquele momento eu senti, ok, eu efetivamente quero trabalhar mais, sabes? Isto foi aos bocadinhos, este ano realmente é o ano em que eu sinto que estou a criar outra estrutura, mas aquilo foi acontecendo e depois naturalmente apareceu, sabes, apareceram os trabalhos, as oportunidades, as casas e foi desde então que realmente eu senti, ok, eu preciso mesmo de uma base, sabes? Porque senti realmente esse cansaço já acumulado dos vários anos, estava a precisar mesmo Claro, de meltdown, sabes? De saber o que era estar numa casa e da privacidade. Eu aluguei quartos durante muito tempo e sofás, não é? Em casas até de pessoas que não conheci lá nenhum. E hoje em dia ter assim a minha casa, sabes? É tão. poder voltar a casa, não é? Sim, E eu há 10 anos que não tinha uma casa só minha, não é? Então tem sido mesmo muito. E nos últimos 2 anos, claro, também se meteu a pandemia e tudo, mas tenho estado aqui mesmo muito fechadinha, sabes? Eu e ela tem sido muito aquilo que eu estava a precisar. Agora já estou a sentir mais de convidar até pessoas a virem cá e tudo, mas foram assim 2 anos e meio já a caminho dos 3, então senti realmente que foi aquilo que eu precisava. Também lá está esta casa, se calhar até vou sair dela, não sei, mas realmente agora estou nesse mais de abrir para receber e não tanto, sabes, a fechar portas. E sim, aqui tem uma impressão, porque sempre que batiam à porta sentia quase que uma intrusão, porque eu queria mesmo, sabes, eu agora quero mesmo estar só. sim. Olha, como é que surge a Mãe Guru, esta plataforma de tomada de consciência, onde tu partilhas uma vida muito mais alinhada e consciente a todos os níveis, não é? Seja na educação dos nossos filhos, seja nos hábitos diários, nas escolhas que fazemos e que influenciam tudo à nossa volta. O que é o projeto Mãe Guru e porquê este nome? Olha, eu na altura tinha um projeto que era Maria Coach Terapeuta. Trabalhava já com terapias antes da viagem ao Brasil, né? Foi quando terminei o curso. E depois, quando regressei, a Noa nasceu e eu estava precisamente nessa loja de lingerie e estava efetivamente até a partilhar com a Manuela, era ela a pessoa, a dona da loja com quem eu partilhava mais e ela acompanhou muito essa transição. Eu estava a dizer: olha, estou a sentir a necessidade de criar um blog porque havia muita curiosidade na altura, hoje em dia já há muito mais informação, mas na altura não havia tanta, de como é que ia criar uma criança vegana, não é? Ela estava a introduzir a alimentação ali com 6 meses, então eu senti mesmo de, ok, eu quero criar um espaço online onde eu possa colocar aquilo que eu estou a viver, estas
estes questionamentos sobre a educação que estavam a vir muito, desta forma de educar, que era tão diferente daquela forma como eu fui educada, que eu queria passar esses questionamentos de, olha, vamos nos questionar, né? Vamos questionar aquilo que foi-nos passado e da forma que vamos passar. Associado com a alimentação, porque havia uma curiosidade imensa de mas o que é que vais dar à criança para comer, e eu já na altura gostava muito de criar as receitas, aliado com a parte de yoga, eu pensei, ok, Maria Couto já não, sabe, já não faz tanto sentido. E foi aí que comecei a entrar em meditação e comecei a pedir um nome. E a Mãe Guru surgiu, e quando a Mãe Guru surgiu eu pensei, uau, é mesmo isto. E depois lembro-me de chegar à loja no dia seguinte e dizer à Manuela, Manuela, surgiu o nome, veio Mãe Guru. Ela fica tipo, não Maria, não, Mãe Guru não, por causa do guru. Ela tinha uma conotação muito negativa do guru, sabes? Eu disse, não, mas não tem a ver com esse guru, não, Mãe Guru. Na altura associava muito, porque os meus amigos chamavam-me canguru, porque eu andava sempre com o paninho e sempre de um lado para o outro quando há. E depois percebi, mas não, o guru vem mesmo nesta humildade de é aquele que guia, sabes, que passa da escuridão para a luz, mas a maternidade dá-nos essa oportunidade. E não é muitas vezes vêm ter comigo e achar que, sabes, eu sou algum tipo de guru, não tem nada a ver com isso. É exatamente o contrário. E eles é que são os nossos maiores mestres, e o guru é esse mestre, né, que guia. E se nós permitirmos, se nós estivermos abertos a isso, é essa a caminhada. Então o Mãe Guru nasceu e surgiu com este mindset, sabes, muito integral, muito holístico de tudo aquilo que eu estava a viver, não é? Esse nome veio. Às vezes há pessoas que ainda escrevem sempre o Mãe Guru separado, né? E dá aquela conotação até maior do guru. Eu digo sempre, não, está tudo bem, mas Mãe Guru é tudo junto. É esta associação. E sempre houve pessoas, mas não te sentes mal por colocar lá o guru? E eu, não, porque, sabes, eu não sou esse guru, não é, eu sou a guru das mães, como muita gente acha, não tem nada a ver com isso. É mesmo, esta é uma plataforma onde eu partilho as minhas experiências, os ensinamentos, e convido os outros a também verem a sua própria vida, também para quem não for mãe, mas nós somos mães de outras formas. A vida é uma grande mãe. Então olhamos para a vida, para os relacionamentos, né, muitos para os filhos, como este mestre. Então a Mãe Guru é realmente esse convite a vermos a vida e os relacionamentos como esse mestre, como esta oportunidade de crescimento individual e coletivo. Tu acreditas que todos nós devemos ser o nosso próprio guru, percebendo que a sabedoria está dentro de nós, cada um de nós, não é? Porque muitas vezes nós procuramos de fora. Tu agora quando disseste Mãe Guru, que as pessoas dizem, mas tu és a guru. Eu quando vejo Mãe Guru acho mesmo que é este convite para dentro. Nós temos a sabedoria, vamos lá então partilhar para podermos trabalhar o que nós quisermos trabalhar, mas a sabedoria está dentro de nós. Está toda cá dentro. E muitas vezes nós vamos buscar fora, confiamos mais nos outros do que confiamos em nós próprios, também porque muitas vezes não temos essa capacidade de parar para nos ouvirmos, não estamos habituados a ouvir o que o nosso interior nos diz, não é? E é super bonito, né? Deste agora a tua percepção, a fala que sentes exatamente isso, que é esse convite para dentro, porque estás nessa jornada. Mas muitas vezes quem está na jornada de colocar lá fora vê o nome guru e pensa, não, é ali que eu vou buscar as respostas. Mas é porque nós realmente projetamos aquilo que está cá dentro. E foi super bonito agora também trazer esse teu insight. Porque realmente, né, aquilo que está lá fora é aquilo que está cá dentro. E o guru vem mesmo nesse sentido de as respostas estão todas cá dentro, né? Nós como professores ou mentores ou terapeutas podemos dar as ferramentas, mas é apenas isso, é sempre isso que eu digo nas aulas ou nos cursos. Tiremos cada vez mais a responsabilidade do médico, do terapeuta, do professor de yoga. É, porque isso é pôr a responsabilidade fora, não é? No outro. Não nos vai eliminar, a responsabilidade não está realmente no outro, a responsabilidade é nossa, é diária, não é bonita como se pinta, é um processo em que estamos cada vez a abrir, não é? Mais gavetas, mais fundas, mas é maravilhoso, não é? Porque nós viemos aqui para isso, então é o único caminho possível, a meu ver. Olha, tu acreditas que no amor e na partilha é que está a cura e o crescimento? Vendo o teu caso específico, o amor por ti, pela tua filha, pela natureza e a partilha que fazes nas redes sociais, não é? Sentes que foi esse amor e essa partilha que te curaram, que te ajudaram a crescer e a ultrapassar fases menos boas que tiveste na tua vida? Sim, sem dúvida. Eu acho que a partilha também, sabes, no Instagram, a fala é uma grande cura e é um grande. Quando nós colocamos efetivamente a nossa voz, não é? Tu sabes,
no mundo, estamos realmente a curar a voz do outro, mas muito a nossa. Então esta comunidade, que agora é uma comunidade, mas que na altura não era quase como um monólogo, não é? Quando eu comecei a criar, escrevia quase que para mim, não é? Não sabia o que é que ia chegar, era muito, muito, muito pequenininha a comunidade e hoje em dia temos uma comunidade incrível, mas é sempre nessa perspectiva de aquilo que eu estou a escrever está-me a curar a mim, não é? E está a curar ao outro, é ter a coragem também dessa vulnerabilidade, de nos expormos, não é? Publicamente. E cada vez que a comunidade é maior também chegamos a cada vez mais pessoas e às vezes nem sabemos onde é que a nossa mensagem vai chegar. Mas é realmente muito bonito. Olha, no último encontro que eu tive presencial no Porto, fiz lá um círculo. Não era para ser um círculo de mulheres, era para ser um círculo com toda a gente que fosse bem-vinda. Acabou por ser um círculo só de mulheres se juntaram. E apareceu lá uma pessoa muito especial, com deficiências a vários níveis, e ela tinha rapado, estava com o cabelo rapado, e eu nem sequer associei. E foi extremamente emocionante esse encontro. E senti-me normalmente completamente guiada, sabes? Nada daquilo que eu tinha planeado fazer aconteceu, foi uma coisa completamente diferente, foi aquilo que tinha que acontecer com aquelas pessoas, foi muito bonito. E no final ela partilhou o quanto ela tinha o desejo de rapar o cabelo, porque eu rapei o cabelo há 2 anos, e quando ela viu aquele post, sabes, ela largou todo, tá bem, ela largou todos os momentos dela, porque ela tinha essa convicção que era o passo dela, sabes, a fazer, mas ela disse, eu tinha montes de, sabes, já, ela disse-me os preconceitos dela, que ela já tinha aquelas deficiências, como é que ela seria ainda para mais com o cabelo rapado, sendo mulher, vários preconceitos, né, que nós vamos criando. E ela descreveu aquele post e ela, não, é hoje, sabes? E ela rapou também o cabelo e tem rapado, né? Porque o meu entretanto já cresceu e ela continua a rapar. E um brilho no olhar dela, sabes? Me fala ela mesma dizer, Maria, as pessoas que me veem dizem que está aqui, sabes, uma pessoa renascida e ela estava realmente emocionada, né? Com um brilho no olhar. E é uma pessoa que nem sequer nunca me mandou uma mensagem, sabe, no Instagram. E nós não sonhamos realmente o impacto que tem nós passarmos. E isto é de toda a gente, sabe? Não é só quem trabalha com espiritualidade. Porque todos hoje em dia passamos temos processos, né, individuais e diários. Se todos nós partilhássemos um bocadinho, nem que se chegasse, sabes? Nem que a comunidade fossem 5 pessoas, mas com certeza aquilo ia chegar à pessoa certa, porque realmente é é mágico, é realmente mágico quando nós colocamos cá para fora, uh, deste lugar de humildade e de crescimento pessoal e coletivo, acontece mesmo assim uma transformação coletiva. É muito bonito. Que bonito, sim. Olha, tu colocaste recentemente nas redes sociais que nos últimos 6 anos estiveste continuamente solteira e continuadamente comprometida contigo, e eu achei maravilhoso. E acho que é o que falta muitas vezes a muitos de nós, é esse compromisso connosco mesmos, não é? Porque quando nós não estamos bem, e já falámos também isto no início, muitas vezes achamos que é no exterior que nós vamos encontrar a salvação para tudo na nossa vida, é no emprego, é nos relacionamentos, é no dinheiro, enfim. Quando nós estamos feridas por dentro, não é? E não estamos bem, nós acabamos, se não sairmos dessa zona de conforto, acabamos por continuar a repetir sempre o padrão. Tu sentes que hoje já curaste tudo o que tinhas para curar, muito relacionado também com esta questão dos relacionamentos, não é? Porque viver um relacionamento tóxico deixa muitas marcas. Tu sentes que passados estes 6 anos já curaste o que tinhas a curar e que já estás aberta para poder abrir de novo os braços ao amor? Olha, abrir os braços ao amor eu nunca fechei, mas nesse sentido do Do relacionamento. amor de relacionamento, sim. Sim. Porque eu realmente, durante 3 anos, os 3 primeiros anos, eu tive, mesmo num período de celibato. Hoje em dia eu tenho uma atividade sexual ativa, né? Tenho uma relação ativa comigo e exploro dessa forma comigo. Mas os 3 primeiros anos tive nesse celibato e para mim foi muito importante, Mafalda. Então realmente para mim foi muito importante ter esse processo e perceber mesmo e dizer mesmo que não, sabes? Às vezes vinham pessoas a oferecer todos os mundos e os outros, e mesmo eu não tendo, às vezes ia achando que ok, se calhar vai tapar aqui este buraco e este, né? Mas dizer firmemente não, sabes? E não abrir espaço porque eu senti realmente não, sabes? O processo que eu tenho que passar
lá está, normalmente com a intuição. Eu tenho que me fechar neste momento para depois me poder abrir muito mais íntegra. Passados agora 6 anos, né, foi uma longa jornada, eu sinto-me aberta, sabes, a que essa pessoa possa vir, sei que ela vai vir, sei que nos vamos encontrar, sei que nos vamos atrair a esse encontro, pode ser amanhã, pode ser daqui a 2, 5, 10 anos, aquilo que for, sabes, não tenho mesmo pressa nisso, mas efetivamente eu sinto que já fiz um longo, e respondendo à tua questão, fiz um longo processo de forma independente, mas também sinto, normalmente de uma forma intuitiva, que aquilo que ainda falta vai ser para ser curado em conjunto, sabe? Uhum. A dois, numa jornada a dois, porque efetivamente hum, há coisas que eu acho que consegui, né? Acho, né? Não sei. Também só tendo com outra pessoa, só conhecendo se calhar uma pessoa, é que vou perceber na prática como é que será, porque nunca mais aconteceu, né? 6 anos. Mas eu sinto que algumas coisas já com certeza curei, né? Estou nessa jornada, mas que há outras que será provavelmente uma cura em equipa, será uma cura em conjunto, em parceria. Olha, Maria, do que é que tu tens medo hoje, não é? Tendo passado por tantas situações tão difíceis, o que é que tu tens hoje medo? O que é que eu tenho hoje medo? Olha, este ano tenho muito. Acho que nem partilhei nas redes, mas tenho muito presente hum, delegar a responsabilidade, porque eu sou a única responsável pela Noá, sabes? E quando eu deixei na escola pela primeira vez e estou sozinha a voltar de carro, veio-me pela primeira vez Mafalda o e se te acontece alguma coisa, sabes? E depois veio mesmo porque eu nunca fiquei assim doente, nem a Noá, tipo em 6 anos. Mas imagina que tipo eu fico doente, ou sabe, acontece-me alguma coisa à perna e não posso cozinhar, sabes? Eu realmente sou o único pilar, né? Que sustenta, que alimenta esta família. Então isso também traz uma grande responsabilidade e um peso que eu este ano decidi de tirar, sabes? De dar outros pilares. Então quero transformar esse medo num delegar, que eu percebi que era um medo e ok, mas o medo, ok, é consciente, não é? Porque efetivamente se te acontece alguma coisa, ou fica o Deus dará e não pode ser. Então este ano eu vou escolher 4 mentores para a Noá, 4 madrinhas. Ela também não tem madrinha e padrinho, né? Então este ano eu vou escolher e não vai ser 2, vai ter uma tribo. Que já assim formei as pessoas, olha, estou a ponderar isto, este ano realmente vou sentir, porque realmente acho que é importante, sabes? Mesmo que pá, pode não ser nada grave, pode até ser uma posso ficar constipada, sabes? E ter que ficar de cama, mas só de saber que eu posso ligar, sabes, aquela pessoa, olha, vem para cá, olha, vem-me trazer uma comida, ou vem tomar conta da Noá, ou vai levá-la àquele sítio que ela precisa de ir. Sabes, sinto que chegou a hora disso acontecer e transformar esse medo de tenho que estar sempre saudável, sabes? Nunca posso ficar doente, então também tenho muito isso, às vezes um bocadinho desregulado em mim de muita atenção nesse sentido de tenho que estar sempre saudável porque eu não posso ficar doente, sabes? E efetivamente essa é a verdade, eu não posso ficar doente hoje em dia, mas hum, quero transformar isso numa coisa mais leve e já percebi de que forma é que é e acho que esse é o caminho para transformar realmente esse medo em algo mais positivo, que será positivo tanto para mim como para ela. Olha, ela está a gostar de estar na escolinha? Está a adorar, está a adorar. Está quase a terminar, não é agora? E estamos agora num processo desafiante. Por acaso eu vou falar se cá nas redes sobre isso hoje, porque íamos abrir uma associação, uma escola, aqui na Quinta, em setembro, e eu já estava assim muito radiante com isso, mas no entanto a Quinta não é minha, não é? Eu estou aqui a alugar e tem vários donos, e um dos donos não está confortável com essa ideia. Então, de repente, eu não sei onde é que a Noa vai iniciar o primeiro ano, sabes, em setembro, que eu já vi que várias escolas onde eu gostaria já não estão sequer a aceitar, não é, para este ano letivo. Então, estou assim, tipo, ainda ontem a meditação antes de dormir foi mesmo de tipo diverso, mostra-me o caminho, sabes, estou aberta, seja para onde for, não me importa mudar, já estive a ver também possibilidades para fora, mas mostra-me o caminho, porque realmente é muito importante. Não quero, imagina, para mim,
é uma hipótese que ela fique inscrita em homeschooling, é uma grande hipótese, é isso que eu vejo como futuro, mas sempre associada com uma tribo, sempre em conjunto com uma associação, ou seja, que ela possa diariamente E estar a brincar com outras aprender crianças também. várias idades e ter também outros adultos responsáveis, que não seja só isso. Para mim é um pilar fundamental. Ou seja, que ela esteja inscrita no ensino doméstico, para ser legal, né? Mas que esteja com uma associação envolvente, que tenha uma tribo envolvente, isso para mim é fundamental. E era isso que íamos fazer aqui à partida, né? As crianças iam estar inscritas em homeschooling, seria internacional o homeschooling, e queríamos criar aqui uma associação com crianças de diversas idades, teríamos um professor que iríamos contratar e teríamos um auxiliar que seria um dos pais que ia revezando dia a dia também para os pais poderem realmente ter este contributo presente e direto na educação. No entanto, como a vida está aqui a trocar os planos, não sei como é que vai ser, mas estou aberta, sabes, pronto, ao próximo passo, onde é que realmente o universo nos quer e quer guiar a Noá. E é super interessante que no dia em que eu soube disto, né, que foi anteontem, fui levar a Noá à escolinha uma fala e eles foram nesse mesmo dia visitar uma escolinha que é a do primeiro ciclo, né? E eu ia só lá deixar a Noá, mas a diretora fez toda a questão, sabes, convidou-me para entrar e eu tipo, ok, entrar com todo o gosto e subi até à sala. O professor do primeiro ano era seguidor do projeto. Então foi super engraçado. E pá, e é um professor em que mesmo, tipo, eu tiro o chapéu, sabes? Ele está a fazer um trabalho fenomenal ali com os alunos com projetos super interessantes. Mas efetivamente aquilo, uma fala dele mesmo, na noite anterior eu tinha, né, tinha-me vindo até mim essa notícia, eu estava a projetar e já a ver várias opções e aquilo veio-me dar mesmo a resposta de Maria, este ensino convencional não é a resposta, porque mesmo que realmente há professores formidáveis que já estão a pensar completamente fora da caixa e conseguem fazer coisas incríveis, já não é aquele formato, sabes? A sala, as cadeiras, os meninos todos quietinhos, sentadinhos, a terem de estar ali a prestar atenção, não é essa, nada contra, se bem que eu percebo que está obsoleto para a minha realidade, mas eu quero é, sabes, outra coisa, eu quero uma escola na natureza, não quero pó, Uhum. eu quero efetivamente in loco. Não quero que estejam a estudar as plantas nos livros. Quero que estejam a estudar as plantas na planta. Eu hoje vi que partilhaste a Green School, que é uma escola que eu adoro e também andei a Estiveste convencer. lá quando estiveste em Bali? Eu não cheguei a ir lá, foi nas férias, eles estavam fechados. Eu tenho um amigo meu que é lá professor e é espetacular, é É professor de um música lá. ok. E eu na altura dizia vamos um ano para Bali para vocês estudarem nesta escola, que é maravilhoso. É um grande sonho meu há muitos anos, sabes? Até eles vão abrir uma unidade em Tulum e eu antes da pandemia começar também estava a pensar, ok, Tulum, Bali, mas Bali já há muitos anos, desde o Brasil que eu sinto esse chamado para ir para Bali e estou novamente a senti-lo e é realmente um sonho que eu não há pelo menos um ano, sabes? Ela esteja lá nessa escola porque realmente vai agregar muito. E passei depois a manhã inteira, sabes, a fazer a tour guiada pela Bali e lá ver tudo que era perguntas e respostas. E a Noa está a dizer que eles estão à horta nessa escolinha. E realmente há projetos que estão muito bem dinamizados, mas não é isso que quero para a nossa realidade. E lá está novamente o universo, sabes? Naquela manhã específica, tudo ali alinhado para mostrar. Eu estava dentro da sala, sabes, lá atrás, a olhar aquilo tudo. E eu, obrigada universo por me mostrar, porque realmente eu já estava a ponderar, sabes, tudo, e até as escolas mais convencionais. Mas realmente percebi que, ok, não vai ser esta se calhar a nossa realidade. Sim. Olha, estamos já muito perto do fim. Tu és professora de yoga, de meditação, de alimentação natural e saudável, mas para mim tu és muito mais do que isso tudo. Tu és uma mestre no despertar da consciência, não é? Tu sentes que é este o teu propósito, ou um dos teus propósitos, porque na verdade eu acho que nós temos vários, que é ajudar na expansão da consciência das pessoas que te seguem e que te leem. Sim, e é muito engraçado, e foi muito bonito uma fala tu descreves dessa forma, e mesmo na apresentação, e veio também novamente dizer, Maria, está tudo certo, porque o meu projeto deu um grande salto no último mês, quando eu lancei a Tribo Seed, já vamos falar dela mais daqui a pouquinho, que eu sempre trabalhei sozinha. Há 2 anos contratei uma assistente virtual para me começar a responder a e-mails, mas tudo o que eu fazia era tudo eu, só. E eu comecei a perceber de, Maria, ou tu pedes ajuda, ou tu vais ter que trabalhar para alguém, porque assim já não vai dar, sabes? E foi quando apareceu esta empresa. Que depois mais tarde até vou falar sobre este processo, que foi muito interessante. E com esta empresa foi um processo muito interessante, porque
eles pediram para eu dar os meus valores, sabes? Para descrever o meu projeto, quem eu era e coisas que eu já não tinha que fazer há muito tempo. Isso foi um processo muito interessante para eu perceber exatamente isso de, ok, sou professora de yoga, sou terapeuta, workshops, mas calma, qual é a base disto tudo? E depois é aí que veio, calma, mas isto é a expansão da consciência, que depois pode vir de diversas formas, mas isto é a expansão da consciência. E foi muito bonito. E agora, sabes, eu escrever isso e tomar essa consciência e depois tu descreveres também desta forma, foi mesmo de. E foi a primeira vez que eu ouvi, sabes, desde que eu escrevi, eu, uau, é mesmo por aqui, sabes? Então tem sido mesmo este caminho de, a cada dia, sabes, é um novo aprendizado e de poder passar todo o aprendizado também que já veio nestes últimos 8 anos de jornada, neste caminho, nesta humildade de realmente estamos aqui é para isso, né? Porque a minha luz, quando eu a acendo, vai estar a iluminar toda a sala, né? E nós vamos realmente acendendo as luzes uns dos outros e esse tem sido o caminho deste projeto. Olha, só para terminar, para ires dar atenção à Noah, queria falar então só um bocadinho desta tribo que tu lançaste, que é a tribo Seed. Tu acreditas no poder da comunidade? Do que é que consta este projeto? O que é que as pessoas que se inscrevem, eu sei que é uma mensalidade, não é? O que é que as pessoas podem receber? Olha, inicialmente até era uma anuidade, uma subscrição anual, depois abrimos a hipótese de fazer uma subscrição mensal. E realmente a Tribo Seed vem com esta materialização de um sonho, de crescermos, sabes, de nos desenvolvermos enquanto seres de uma forma holística e integral. E não é tipo uma pessoa a passar o conhecimento. Claro que sou eu que estou a guiar o projeto, mas a minha ideia, e é que vamos começar em setembro, depois dos cursos, vamos trazer vários convidados das mais diversas áreas. Existe um encontro mensal que esse é guiado por mim. Realmente esta é uma comunidade de desenvolvimento pessoal e coletivo, sabes? Em que não há um início e um fim. Não é como um curso ou como um desafio de 21 dias, ou, que é tudo válido, não é? Como um retiro. Isto realmente é uma jornada em que as pessoas começam e que, claro, que obviamente podem sair quando quiserem, mas que efetivamente temos este objetivo de continuarmos a crescer em jornada, porque efetivamente todos os anos nós vamos crescer. Olha, é o projeto mais especial, né? Obviamente que a Alma já criei, onde eu vou colocar agora toda a energia. Temos um encontro em direto, uma vez por mês. Depois vamos começar as gravações para a semana do curso da Introdução à Alimentação 100% Natural e Vegetal, que vai ficar assim incrível, de uma forma muito acessível, sabes? Muito simples. Quero passar esta paixão pela culinária para as pessoas. A culinária saudável, é natural. Depois vamos ter um curso também de Introdução à Meditação. E depois vamos ter aulas de yoga, ontem já saiu a primeira, conteúdos gravados, vamos ter meditações guiadas, vamos ter desafios, vamos ter, só vou virar aqui para não aparecer, vamos ter assim uma data de, sabes, de conteúdos muito ricos, tudo aquilo que eu possa passar, eu vou passar, de todos os aprendizados, sabes, que eu vinha... Isto é da Índia. Não há que trouxe esta camisola, quer dizer que trouxe da Índia, é muito linda, não é? Linda! Então vai ter todos esses aprendizados, sabes, da minha parte, mas não só. A ideia é trazer as mais variadas pessoas, nas mais variadas áreas, para que realmente possam agregar à nossa comunidade. Então temos um grupo, como eu estava a dizer, privado da nossa comunidade, não é? Para haver realmente essa partilha que é tão importante, não pode ser só ir informação de um lado, não, também tem que vir do outro. Claro. Crescimento em conjunto, então para as pessoas partilharem aquilo que elas quiserem, as suas experiências, os seus aprendizados, que é realmente muito importante para mim. Então, olha, não poderia estar mais satisfeita. Fiz aqui um sol com os nossos primeiros, com os nossos primeiros inscritos aqui da Tribo Seed. Que maravilha! Muito, muito contente. Tivemos o primeiro encontro há 2 semanas. E pronto, agora mensalmente temos um encontro. Este encontro pode variar desde uma aula, uma meditação guiada, ou simplesmente uma conversa sobre alguma temática, perguntas e respostas, ou seja, vai sempre fluindo consoante também aquilo que eu tiver a viver, sabes? Isso foi uma coisa que também sempre fui passando desde o início, que não é algo estático. Temos um planeamento
total agora para o resto do ano vai ser assim, 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 assim. Não faço ideia do que é que eu vou estar a falar daqui a um ano, mas vou estar a falar efetivamente daquilo que eu estou a viver, qual é o processo. Eu acho que isso é o mais rico que podemos entregar. Aqui não aparece. Pode vestir. Então é essa a tribo, estou muito contente. Estamos com as inscrições fechadas no momento, mas vamos abrir uma lista de espera ainda. A pessoa não se pode inscrever a qualquer momento, não? Não, vamos ter assim vários períodos onde vamos abrindo as inscrições. Abrimos oficialmente há um mês, com os primeiros membros, foram assim os primeiros membros desta comunidade. E depois nos próximos dias vamos abrir uma lista de espera. À partida vamos abrir novamente as inscrições, os lugares. Já vai aparecer! Linda! Está bonita! Olá! Olha, e as pessoas que entrarem depois têm acesso aos cursos que entretanto já foram passando? Sim, acho que é beleza também. Temos uma plataforma muito bem montada e temos agora, estou a trabalhar, lá está, com uma equipa de profissionais em que a gravação dos conteúdos é assim com uma qualidade muito boa. E não desceu a primeira aula de yoga, sabes? Eu fiquei tipo, uau, que qualidade é esta, sabes? De som e de imagem, não? Foi uma aula de yoga minha. Então estou muito grata, sabes? Foi mesmo também aquilo que estava a precisar, eu e o projeto, sabes? De ter outras pessoas com quem falar sobre os projetos e colocar mesmo a melhor qualidade possível, sabes? Que possamos entregar, e é isso que estamos a fazer. E depois as pessoas que forem entrando vão ter sempre acesso aos conteúdos anteriores, ou seja, imagina, daqui a um ano as pessoas que entrarem vão ter acesso a todos os conteúdos, né, que foram tendo sido colocados ao longo do último ano, ou seja, cada ano a tribo se vai tornando mais rica, porque vai haver realmente lá um conteúdo muito único. Acho que não há nada assim em Portugal, pelo menos eu não conheço, e estou realmente muito honrada, sabes, de dar os primeiros passos realmente num projeto que ressoa tanto, sabes? Que faz tão sentido, que vai realmente agregar. Estou muito grata assim aos primeiros membros, que mesmo sem a tribo tendo nada, sabes? Quando eles se inscreveram na tribo não tinha nada lá dentro, mas eles não, eu quero começar e tenho mesmo de tirar-lhes o chapéu e estou realmente muito grata. Porque é graças a eles, né, que é possível. Agora estamos a trabalhar em conjunto com esta empresa que estamos a trabalhar para colocarmos o conteúdo cá fora na melhor qualidade possível. Então sim. Boa, e sei que vai ser um sucesso de certeza, porque a tua energia é maravilhosa e, portanto, só vai trazer coisas boas de certeza. Maria, olha, foi assim um privilégio, foi muito bom estar aqui a conversar contigo. Foi muito bom seres a última convidada desta primeira temporada, porque o podcast vai já terminar agora no final de junho, depois só voltará em setembro. Muito obrigada, foi ótimo e vou assistir. Quando é que vai estar no ar? Fala. Vai sair no dia 27 de junho. Ok, boa. 27 de junho. E por isso, muito obrigada e vou estar aqui a assistir e a aplaudir todos os teus sucessos. Eu acho que nunca tive um podcast tão longo. Pois e eu tinha aqui milhares de perguntas para te fazer, mas acho que eu agora continuava a conversar contigo. Foi ótimo e tudo de bom para ti, para a tua linda Noa, que é maravilhosa. Eu adoro as aulas que ela dá de yoga. Agora vou começar a dar umas de balé. Exato, eu vi, anda sempre aí a fluir no parque, não é? No jardim, maravilhoso. Muito obrigada. Não há, vem mostrar qualquer coisa. Olha que só. Princesas lindas! São boxers. São umas boxers com umas princesas lindas. Foi da minha escola. Boa. E a escola está a ser maravilhosa ou não há? Tá. Boa. Ela adora, gosta mesmo muito. E é bom também essa partilha com as crianças, não é? Para ti teres novamente um bocadinho mais espaço para ti. Sim. E para ela também poder partilhar com outras crianças e estar com outras pessoas. É absolutamente essencial, a fala. Ela quando entrou há um ano atrás, eu estava mesmo a sentir isto já não está saudável, sabes? Ela precisa de encontrar a bolha dela e eu preciso de encontrar a minha e precisamos de encontrar aqui uma bolha em que nos encontramos. E foi muito bom. Apesar de ela não ir todos os dias,
mas encontramos aqui um equilíbrio Um muito equilíbrio. necessário. Eu estou-me a reencontrar enquanto ser, não é? Porque eu nem sequer sabia que eu quero estar na casa de banho sozinha, não sabia que Claro, quero tomar um banho claro. sozinha, não sabia que era trabalhar sem estar sempre, não é, ao cuidado. Então está a ser também uma redescoberta muito importante para mim. Olha, Mafalda, fico Muito emocionada. obrigada. Aqui horas à conversa. Sem dúvida. Qualquer dia vou-vos aí visitar e depois ficamos aí a conversar. Convite também, quando passares aqui pela Nazaré, vem cá fazendo-nos o convite. Estamos aqui Claro que sim. para Claro que sim. ver também aí à família toda. Boa, perfeito. Então um beijinho grande. Muito obrigada. Um beijinho, até já. Queres dizer beijinhos, Ná? A Ná quer mandar beijinhos. Beijinho, querida. Adeus. Beijinho grande. E depois a Obrigada. Noá vai me dar uma aula de dança quando eu for aí, tá bem? Valeu. Sim. Boa? Obrigada, fala um beijinho. Beijinho, obrigada. Beijinho, até já.